Efésios, capítulo de número 2, versículo 11. Efésios, capítulo 2, versículo 11, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 11, nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Até o versículo de número 22. Ontem, irmãos do louvor, vocês esqueceram o ar-condicionado ligado e a caixa ligada. Então, não importa quem ligou, no final assim dos ensaios, todo mundo tem que dar uma vistoriada aí para não esquecer isso aí. O irmão falou que tem um trabalho hoje para colocar essa máquina para funcionar, tá bom? Com a noite todinha ligada. Então, atenção, não importa quem ligou, mas tem que haver um cuidado em geral de todos que fazem parte, porque eles acabam, sai todo mundo correndo aí, e são atenções que não pode ser deixadas para trás, tá bom? Essa alerta é para todos, tá bom? Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eras gentios, na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. Versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Eu queria falar com vocês sobre o nosso fundamento. Quando você pensa em fundamento, você pensa naquilo que sustenta um prédio, naquilo que sustenta esse prédio, por exemplo, naquilo que sustenta o edifício, naquilo que sustenta as nossas vidas espirituais. Esse é o fundamento, e é importante saber e descobrir onde nós estamos fundamentados, onde está o nosso alicerce, o nosso fundamento está em quem e onde. E Paulo aqui, ele fala sobre esses fundamentos. Ele mostra que a ideia de Paulo é pensar nas construções da antiguidade, onde naquela época não se usava cimento necessariamente, e também não se usava ferragem para se fazer os fundamentos. O que tinha lá era uma pedra. Essa pedra era colocada numa esquina para fazer a amarração das duas paredes, e essa pedra era uma pedra grande, era uma pedra maior do que as outras, ela era a principal daquela esquina, daquelas duas paredes, para amarrar aquela parede da esquerda e da direita que ia ser construída sobre aquela pedra. Ela dava um apoio para que lá no futuro, se acontecesse alguma tragédia, aquele prédio não viesse abaixo. E o apóstolo Paulo, ele usa esta ideia para falar sobre o fundamento
da vida cristã, dizendo que nós, ele fala assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e ele diz aqui de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele diz que Jesus Cristo é a pedra fundamental da esquina do prédio. Ele diz: Cristo é o fundamento, e os cristãos devem estar fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é o fundamento. Ele está falando sobre a base que deixa o cristão sólido, que solidifica a vida do cristão. E ele mostra Cristo como o alicerce principal, a pedra principal da vida cristã. Ele está falando que é sobre ele que nós temos que estar fundamentado. Não podemos estar fundamentado em nada a não ser em Cristo Jesus. Quando você chega em qualquer prédio, aquele prédio, embora você olhe para a beleza dele, você não pode concluir que aquele prédio é bom por causa da fachada bonita que está lá na fora, dando para a Avenida Paulista, para a principal avenida. Você olha, que prédio bonito, que prédio importante. Você pode até pensar isso, mas a fachada não define a importância que aquele prédio tem, o fundamento dele, a base dele. Você vai num shopping, você pode falar assim: olha, eu gosto de alguns lugares do shopping, as crianças gostam da praça de brinquedo, onde tem as coisas, eles ficam brincando. Outros gostam do cinema. Eu gosto da praça de alimentação. Eu sei que tem um monte de gente que gosta aqui da praça de alimentação. Se eu pudesse ir direto para lá. E eu sei o seguinte: aquele prédio todo que está construído, ele é importante, mas o que deixa aquele prédio importante não são as lojas do shopping, não é a praça de alimentação e as coisas bonitas que a gente vê externamente. O que faz aquele prédio permanecer de pé, estar solidificado, é porque ele tem uma base sólida, ele foi bem fundamentado, ele está ali de uma maneira que pode vir todas as tempestades da vida, mas ele continua firme naquele lugar. Eu dizia dias atrás aqui sobre alguns prédios que são construídos em países onde há terremoto com frequência, como o Japão, China, Coreia, aqueles países da Ásia. E eles dizem, os historiadores lá que constroem aquela região, que eles fazem todos aqueles prédios com amortecedores gigantes embaixo dele. Tem todo o fundamento, mas eles colocam amortecedores gigantes, a modo que, quando há um tremor de terra, diz que aqueles prédios chegam a balançar, eles balançam, mas aqueles amortecedores gigantes, eles impedem que aqueles prédios rachem, que ele se quebre, que ele caia, porque ele está bem fundamentado, claro, com todo o seu alicerce, mas aqueles amortecedores faz que aqueles prédios continuem de pé. Então é importante entendermos o fundamento da vida, e o apóstolo Paulo está falando sobre esse fundamento, sobre essa edificação, sobre em quem nós estamos edificados, em quem nós estamos fundamentados. Você não pode de maneira alguma concluir que um cristão ele está solidificado em Deus, ele está solidificado em Cristo pela beleza que ele transmite com a sua maneira de se vestir, com a sua maneira de falar, e nem tampouco pelos dons que ele manifesta. Os dons que uma pessoa tem, mesmo sendo filho de Deus, na verdade não revela quem ele é de verdade, porque os dons não definem quem nós somos para com Deus. Os dons é apenas o adorno da vida cristã, é apenas a beleza da igreja. Deus dá dons
de profetas, de evangelistas, Deus dá dons de pastores, Deus dá dons de músico. A Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala dos dons ministeriais, quando a Bíblia diz que Ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Mas esses pastores, esses evangelistas, esses apóstolos, eles têm todos esses dons, mas os dons não definem necessariamente quem essas pessoas são. Na verdade, o que elas são vai além dos dons dela, é o que ela é na verdade dentro do fundamento dela. Lá no capítulo 12 de 1 Corinto, a Bíblia diz para não sermos ignorantes, no versículo 1, sobre os dons espirituais. Aí ele fala dos dons espirituais, aí ele fala de vários ministérios, mostrando os dons espirituais e falando que os dons espirituais, ele é o adorno da noiva, ele embeleza a noiva, mas os dons espirituais também não definem as pessoas como elas são, que estão de verdade diante de Deus. Na verdade, o que define as pessoas como cristã é o fundamento dela, é a base aonde ela está sendo edificada, solidificada. Por exemplo, eu já vi pessoas que elas vivem em igreja, elas participam de comunidades de igreja, enquanto ela tem oportunidade para participar do ministério. Se o ministério é tirado dela, se o pastor chega para ela e fala: a partir de hoje você não vai participar do ministério de louvor, a partir de hoje você não vai ser mais diácono, a partir de hoje eu não conto você para ser líder daquele departamento. Algumas pessoas rapidinho mudam de igreja, porque ela baseia a sua vida cristã naquilo que elas fazem. Ela não tem uma vida cristã baseada ou abalizada naquilo que ela é de verdade. E quando a pessoa é fundamentada, quando a pessoa é solidificada em Cristo Jesus, o que define ela não é aquilo que ela faz para Deus, mas é aquilo que ela é para Deus. E porque é aquilo que ela é para Deus, ainda que ela não esteja fazendo, ela não está firme em Deus por aquilo que ela faz, mas ela está firme em Deus por aquilo que ela é para Deus e aquilo que Deus é para ela. Está entendendo? Isso chama-se fundamento. E nós temos que saber em que estamos fundamentados. O que faz você servir a Deus, o que move você se envolver com Deus e com a causa de Deus, qual é o seu fundamento? A primeira coisa é que a pedra fundamental, essa pedra de esquina, e é a maravilha das pirâmides do Egito, embora ela seja feita de uma maneira que a sua parte maior está no chão, mas as pedras principais na época que foram construídas, algumas pessoas questionam como conseguiram fazer isso ficar tão grande. Na época não havia cimento, não havia também ferro, não havia talvez arquiteto moderno como nos dias atuais. Mas o que faz? É porque as pedras de esquina, as pedras principais, o fundamento daquelas pirâmides é de suma importância para que ela vá subindo e ela não caia. Passa-se século e as pirâmides estão lá. Então ter uma vida solidificada, o que faz a nossa vida ser solidificada, qual é o nosso fundamento, define quem nós somos de verdade para Deus e diante de Deus. E o apóstolo Paulo, ele está falando disso: olha, vocês sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele fala: os profetas, eles não faziam nada a não ser apontar para ele, a dizer: ele vai vir, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele vai aparecer. Teve um profeta que ele profetizou, e na narrativa bíblica houve 66 livros que os teólogos chamam de a miniatura da Bíblia
Bíblia dentro da Bíblia. É como houvesse duas Bíblias, que é o profeta Isaías. E o profeta Isaías, toda a sua palavra profética, sempre apontando para Cristo, para o Messias. Quando ele narra lá o servo sofredor, em Isaías capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subido como renovo perante ele, numa terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, mas ele, Deus, fez cair a iniquidade de todos nós sobre ele. Ele verá o trabalho da sua alma e ele se alegrará. O servo prosperará, diz Isaías. O fundamento é ele. Ele é o fundamento. E o apóstolo Paulo fala assim: a sua vida tem que estar fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas. Se todos os profetas apontavam para ele, os apóstolos o vivenciaram. Os apóstolos sentaram com ele, caminharam com ele, viram a sua face. Os apóstolos viram suas maravilhas, viram os seus sinais. Os apóstolos viram as palavras mais lindas que um ser humano poderia proferir em relação a outro. Todo o sermão do monte, os apóstolos viram ele levantar um homem depois de 4 dias dentro da sepultura, dizer: sai para fora, e o defunto sair da sepultura. Os apóstolos viram ele pegar cego de nascença e dar vista para cego de nascença. Os apóstolos viram ele fazer coxo andar. Os apóstolos o vivenciaram, e depois os apóstolos saíram pregando e dizendo que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor, que ele venceu a morte, que ele venceu o pecado, que ele ascendeu aos céus e que ele voltará para buscar aqueles que são seus. Paulo diz: vocês devem estar edificados sobre o fundamento, sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos, onde todos eles apontavam para Cristo como a pedra principal de esquina. Aleluia! Ele deve ser o seu fundamento. Ele deve ser o que faz você ficar inabalável. Ele deve ser aquele que deve fazer você ficar firme cada dia mais. O que deve mover você a estar numa igreja, servindo a Ele, congregando a Ele, não pode ser outra coisa a não ser Ele e o seu fundamento. Se você está numa igreja, se você vive para Ele por outra razão, você não está fundamentado nele ainda, porque o fundamento sólido, ele não está na aparência, ele não está externamente. Qualquer fundamento está escondido, está no lugar oculto. Ninguém vê a beleza dele, mas ninguém sabe a importância dele. E talvez você não veja a beleza de muitas coisas que externamente você vê, mas tem muita coisa que a beleza está lá dentro, está oculta, está escondido, está aonde ninguém vê, mas é lá que a pessoa está firmado nele. Glória a Jesus. Fundamento, não se vê o fundamento.
Aliás, se você derrubar esse prédio aqui, e você começar a cavar aqui, daqui a pouco eu vou falar assim, mas ficou feia essa desconstrução, não tem essa palavra, tá? Talvez as pessoas não vejam a importância. Quando nós vamos fazer esses muros aqui, eu tirei fotos para no futuro eu mostrar para outros pedreiros. Quando fizemos a construção ali, o camarada fez uma base para a gente construir um prédio em cima e construir um terceiro em cima. O rapaz, quando ele fez aqui, aquela parte de trás ali da galeria, ele falou: pastor, aqui tem uma cinta que passa toda essa igreja. Aqui no meio, quando nós tiramos, fizemos essa porta aqui, passa-se uma coluna. A cada 3 metros, uma viga. A cada 3 metros tem uma coluna. Quem fez isso aqui, fez pensando que eles vão colocar uma laje aqui. Precisa de uma laje, para aguentar o peso da laje, tem que ter um fundamento sólido. E assim é a vida cristã. É o que o apóstolo Paulo está falando. Você precisa estar fundamentado em Cristo. E fundamento não se vê, amados. Ninguém vê o fundamento de ninguém. Ninguém vê a beleza do fundamento, porque talvez, como disse Isaías, ele não tem boa aparência nem formosura. É assim que os homens viam ele. Agora, já viu como algumas pessoas são espetaculares como cristã? Que você não vê elas se mostrar cristã pela beleza externa. Eu falo dos dons espirituais, ela não revela dom espiritual algum. Você jamais vai ver ela pregando aqui na frente. Você jamais vai ver ela evangelizando na rua. Você jamais vai ver ela cantando tão afinadinho como você aqui na frente, ou tocando qualquer instrumento. Mas passa os anos, você vai na igreja, lá está ela, orando, buscando a Deus, congregando, servindo ao Senhor. Você olha para o semblante dela, você vê um semblante calmo, tranquilo, sereno, abençoado. E ela passa por lutas, tempestades, mas ela está na igreja servindo ao Senhor. Sabe por quê? Para ela o que é importante é o fundamento dela. É isso que faz ela ficar sólida, ela permanecer na presença de Cristo, que é a pedra pelo qual ela está solidificada. Glória a Deus. Qual é o nosso fundamento? O que nos move a servir a Ele? Em que estamos fundamentados? Fundamento não se vê, é oculto, mas é importante. A doutrina dos apóstolos e dos profetas não era outra pessoa a não ser Cristo, a não ser a sua palavra. Veja que em Mateus capítulo 16, versículo 16, quando o Senhor, no versículo 15, pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? No versículo 16, Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. No versículo 17, Jesus fala assim: olha, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas é o meu Pai que está nos céus que te revelou. No versículo 18 ele fala: e eu te digo que tu és Pedro. Pedro é pedras, fagulhas de pedra. Tu és pedras, e sobre esta pedra, que é Ele, pedra gigante, pedra enorme, sobre esta pedra, que é a revelação que Pedro teve, que ele é o Cristo, ele falou: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque a igreja está fundamentada em Cristo. Ele não está falando que o inferno não vai se levantar contra a igreja dele. Aliás, não tem nada no mundo tão perseguido pelos homens e por Satanás como a igreja de Jesus. Você conhece a história dos mártires da igreja? Você sabe quantos que selou a sua fé com sangue? Você conhece Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 30, dizendo que eles foram cerrados pelo meio, uma alusão ao profeta Isaías, que foi cortado pelo meio, dizendo que eles andaram em caverna e não tinham roupa, se cobria com peles de cabra. Eles passavam frio e fome, mas eles estavam lá fundamentado nele, em Cristo. No versículo de número 38, e diz a Bíblia assim: que o mundo não era digno de tais homens. Aleluia. De tão formoso, de tão importante que eles eram para Deus, mas eles eram maltratados, eles eram
eram perseguidos, eles eram afrontados, as mulheres recebiam os seus mortos pela ressurreição, eles eram totalmente desprezados, mas eles estavam fundamentados nele, eles tinham a base em Deus, eles estavam convictos aonde ele estava com a sua vida fundamentada. Quando você pega todo o sofrimento de Jó, toda a tragédia, o velório de 10 filhos num dia só, a perda de todos os bens, a perda da saúde, você olha para Jó, ele está lá no capítulo 19, no versículo 25, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vive, eu sei que ele vai levantar sobre a terra, ele tem um fundamento, amado. Qualquer dor de barriga, eu vejo gente dizendo: olha, não vou mais para a igreja não, pastor. Já imaginou? Está fundamentado em que uma pessoa dessa, meus amados? Qualquer situação faz biquinho para Deus. Se o Senhor me abençoe, eu não te sirvo mais. Você precisa servir a Deus por causa de você, não é por causa dele. Se você não servir, é você que perde, ele continua sendo Deus. Se você não adorar, não se preocupe que existem milhares de anjos que o adoram, uma igreja na terra que adora. Ele não depende da sua nem da minha adoração para ser Deus, ele continua sendo Deus. Quem precisa de adorar ele para ser abençoado é você, não é ele para ser Deus. Eu tenho que entender isso. Onde eu estou fundamentado, qual a base da minha vida cristã? O Senhor Jesus, no capítulo 7 de Mateus, e no versículo 24, ele diz assim: todos aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, eu compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre o fundamento sólido que é ele. E esse homem recebeu na sua casa ventos, tempestade forte, que bateu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora ele diz assim: de outro homem que ele edificou a sua casa sobre a areia. Sabe o que é edificar a casa sobre a areia? É a fé artificial. É servir a Deus pelos presentes que Deus dá. Se Deus fizer o que eu quero, eu estou aqui. Se não fizer, eu estou fora. É uma base artificial, ele fala, é uma areia. Cavou areia, construiu a casa e, como diz o ditado, né? O pau que bate em Chico, Padre Francisco, veio a ventania, veio a tempestade e bateu contra aquela casa que estava fundamentada onde? Na areia. Não havia nada sólido, não havia fundamento, e a Bíblia diz que aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Está me ouvindo? Então, servir a Deus não nos isenta de ventanias fortes, não nos isenta de tempestade forte, não nos isenta de investidas ferozes de Satanás, dos homens, do mundo. Mas se eu estou fundamentado nele, se eu estou solidificado nele, tem um louvor espanhol que diz assim: se eles cortarem a minha mão, eu te louvo com os pés. Se eles cortarem meus pés, eu te louvo com a minha boca. Se eles cortarem a minha língua e eu morrer, eu te louvo com a minha alma, porque nesse momento eu já estarei contigo. É a pessoa que ela pode passar por aquilo que ela passar, mas nada tira ela da presença de Jesus, porque ela está abalizada na pedra fundamental de esquina, na qual ele é o principal, ele é o fundamento. O apóstolo Paulo, ele diz que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Quem está fundamentado nele? O versículo 12 fala que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem está fundamentado nele sabe: neste mundo eu não estou sozinho, eu tenho esperança e Deus está comigo, porque eu estou fundamentado nele. No versículo de número 13, Paulo fala:
mas agora em Cristo, vós que estavas longe, chegaste perto, pelo sangue de Jesus, perto, pelo sangue de Cristo Jesus. No versículo 13 ele fala: quem está fundamentado nele, vive perto dele, não está mais longe dele, não é estranho mais a promessa, mas faz parte da promessa dele na sua vida. No versículo de número 18, ele fala: porque por ele, ambos, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Ele diz: por Jesus Cristo, por meio dele é que você tem acesso ao Pai. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19, ele diz assim: tendo ousadia para entrar no santo dos santos, pelo novo caminho que ele nos consagrou, pelo seu sangue. Ele diz: você tem acesso ao Pai, você tem acesso a Deus, não é por causa da sua bondade, não é por causa do seu merecimento, não é por causa dos seus méritos. Aliás, nós não temos mérito para chegar perto dele, para nos aproximar dele, mas ele fala: vocês chegaram perto, vocês têm acesso ao Pai por causa do sangue de Cristo, que abriu o caminho pelo qual vocês devem ter ousadia para apresentar-se diante dele. Quem está fundamentado dele sabe que as portas dos céus estão abertas para ele. De vez em quando algumas pessoas pensam que ele tem a chave de Jesus, a chave da igreja e a chave do reino de Deus, porque ele diz assim: você não merece estar na igreja, você não merece, sabe, estar aqui. E de vez em quando usa-se a palavra, está excluído ainda. Mas irmãos, ninguém tem acesso a ele, a não ser pelos méritos dele mesmo. E é os méritos dele, de Jesus, que nos faz ter acesso ao Pai. Quando nós estamos fundamentados nele, a nossa vida está abalizada nele. Quando o nosso fundamento está nele, nós temos acesso ao Pai pelo sangue de Cristo Jesus. No versículo 19, o apóstolo Paulo fala: assim que não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Ele diz: agora você faz parte da família de Deus. Lá no capítulo, no Salmo 27, e no versículo 10, o salmista Davi diz: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Deus coloca você numa família. A Bíblia diz que ele se faz pai de órfão, que ele pega o órfão, ele pega o desamparado e ele faz ele viver em família. Ele está falando da família que ele tem na terra, a igreja dele, e isso é espetacular. Se você nunca foi para outro país, é interessantíssimo, porque se você chegar em qualquer igreja em outro país, eu tive essa experiência na Bolívia e no Peru. Quando você chega dentro da igreja para cultuar, você nunca viu aquelas pessoas. Mas quando você está dentro da igreja, independente da placa que ela está lá fora, na verdade você chega naquele ambiente, você se encontra ali inserido espiritualmente, você se encontra dentro do seu lugar, no meio da sua família, sem saber nem se comunicar com aquelas pessoas. A gente se sente confortável, porque aquilo é a família de Deus, espalhada entre as nações, entre as terras. E a Bíblia diz: quando nós estamos solidificados nele, quando estamos alicerçados nele, nós fazemos parte da família de Deus, amados. Diz que em João 7, Apocalipse 7, João teve uma visão. Ele disse que viu milhões e milhões, milhares e milhares de povos e línguas e nações que estavam diante dele, com palmas na sua mão, cantando o cântico do Cordeiro, dizendo: quem é digno? Quem é digno, senão o Cordeiro, de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Estava lá milhares e milhares. Ele falou: é um encontrão de todas as famílias das nações unidas nele, para estar diante de Deus, fazendo parte de uma família única, porque essas pessoas estão solidificadas nele, estão abalizadas. Ele é o fundamento dessas pessoas. A Bíblia diz que é edificado sobre o fundamento dos
profeta e os apóstolos, do qual Jesus Cristo é a principal pedra angular, a principal pedra de esquina. No versículo de número 22, o apóstolo Paulo diz assim: edificado sobre o fundamento, versículo 21, no qual todos, de todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. O apóstolo Paulo fala: quando nós estamos fundamentados nele, quando ele é o nosso fundamento, nós somos ajustados nele. Sabe, ajustado? Cada coisa no seu devido lugar. Ele está falando do movimento do corpo, dedo medindo no lugar do dedo medindo, dedo anular no lugar do dedo anular, olho no lugar do olho, orelha. Ele fala: todos são ajustados nele, todos são ajustados para crescer nele. Ele fala: para ajustado, para crescer como um templo santo. Ele diz: são ajustados, e além de ser ajustado, não fica raquítico. Ele fala: o cristão sempre está em crescimento, o cristão sempre está evoluindo na sua vida cristã. Lá em 1 Corinto, o apóstolo Paulo diz assim no capítulo 13, e lá no versículo de número 10, versículo 11, ele diz: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu discorria como criança, eu agia como criança, mas logo que eu cheguei a ser adulto, a ser grande, eu deixei as coisas de criança e comecei a fazer coisa de gente adulta. Ele está falando do crescimento espiritual. Ele fala: quem está abalizado nele não fica criança para sempre. Ele cresce, ele é ajustado, ele é inserido, ele ocupa o seu devido lugar no reino dele. Se ele é o nosso fundamento, nós estamos de contínuo crescimento por meio dele. A Bíblia diz em Filipenses 1, e no versículo 6: aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará essa obra até o dia de Cristo Jesus. Ele fala: vai crescer, meu filho. Você não está ainda como você precisa estar, mas você vai melhorando todo dia. Vai ficando nele, vai fazendo dele a base da sua vida, vai solidificando a sua vida cristã, que você vai melhorando. E se você olhar para trás alguns anos, você vai ver que você está melhor do que você é hoje. E daqui a alguns anos para frente, você vai dizer: eu estou melhor do que eu era ontem, porque a pessoa que está fundamentada nele está de contínuo crescimento. Quando nós estamos solidificados nele. O apóstolo Paulo, no versículo 22, do qual também vós juntamente sois edificados nele para a morada de Deus em espírito. Você sabe que ninguém constrói uma casa para ela ficar vazia. Já imaginou? Você constrói a casa e você dorme no quintal. Você constrói um shopping e fala: pessoal, vai ficar as portas fechadas, ninguém pode entrar aqui. Aqui tem um shopping, tem loja, tem praça de alimentação, mas está vazio, ninguém pode entrar aqui. Imagina essa igreja aqui aberta nessa manhã e a gente fazendo culto lá fora. Ninguém constrói uma casa para a casa ficar vazia, irmãos. E Deus, a Bíblia diz que nós somos edificados nele para a morada de Deus em espírito. Você é o lugar que Deus resolveu morar, habitar nessa terra. No capítulo 6 de 1 Corinto, no versículo 19, Paulo diz que nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Lá em Isaías, no capítulo de número 57, no versículo 15, o profeta diz assim: assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Na eternidade eu habito, mas eu habito também com o coração quebrantado, com o espírito contrito, para o vivificar. Entendeu? Eu moro aqui na eternidade, eu tenho um alto e sublime trono, mas eu saio do meu trono, eu habito no coração contrito, eu habito no espírito contrito, eu faço dessas pessoas a minha morada também. Paulo diz que quando nós estamos fundamentados nele,
nós somos feitos por Ele, casa espiritual, aonde Ele mesmo vem e habita dentro de nós. Aí a pergunta que fica é: qual a base da nossa vida cristã? O que faz eu me mover em Cristo? O que me faz servir a Cristo? Eu ainda estou naquela de barganhar com Deus, sabe, Senhor? O Senhor é Deus, o Senhor tem que fazer. Deus não precisa provar para você que Ele é Deus. Aliás, desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus não disse: olha, eu apareci do nada e vim do nada e fui inventado. Deus fala assim: olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você crer, foi assim. Se não crer, Ele não vai te explicar nada. Você entendeu? Você quer explicação de quê da parte de Deus? Quando nós estamos fundamentados nele, solidificados nele, Ele é a nossa base. Talvez venha tempestade, talvez venham lutas, mas se nós estivermos fundamentados nele, Ele for a nossa base, nós continuaremos abalizados e firmes nele. Pode acontecer o que acontecer, mas lá estamos nós para servir a Ele, porque o que nos move a servir a Ele é por uma coisa que está no íntimo, está escondido, ninguém vê. Lá dentro de você, lá dentro de mim, tem uma coisa chamada pedra principal de esquina, na qual nós somos edificados. Ninguém precisa ver aonde está a nossa base, mas a nossa base está lá dentro de nós, num lugar oculto, e ali ninguém pode mexer. Amém, meus irmãos? Em que nós estamos edificados? Essa é a pergunta que fica para esta manhã. Vamos orar ao Senhor. Fique de pé para orarmos a Deus.